Hoje nós vamos ver verbos significativos, que são verbos de ação ou nocionais. Indicam ação, acontecimento, fenômeno natural, fenômeno da natureza, desejo, atividade mental. Os verbos significativos, que são verbos de ação, eles podem apresentar transitividade ou não. Como nós já estudamos, transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto, e os intransitivos que não exigem preposições, não exigem complementos, ele por si só tem sentido completo. Aqui tem alguns exemplos de verbos intransitivos: viaje, dormiam, iam. Então, quando o verbo tem sentido completo, ele não precisa de preposição e nem precisa do complemento. Às vezes, o que vem depois é uma circunstância de tempo, é uma circunstância de modo, de lugar, só enfatizando que esse verbo é intransitivo. Os verbos transitivos diretos, nós já vimos que são aqueles verbos que não pedem preposições, eles precisam do complemento. Rebateu. Rebateu o quê? As críticas. Mas ele não pede preposição. E os transitivos indiretos, nós vimos que eles, além de precisar do complemento, eles também pedem preposições. Acreditam. Acreditam em quê? Verbos de ligação ou de estado, que também são os verbos não nocionais, expressam ações do sujeito, e aí nós temos alguns exemplos aqui do verbo ser, do verbo estar, do verbo parecer, permaneceram, continua, tornou-se, anda, ficamos e viramos. Então, se o verbo não tem ação nenhuma, ele está só expressando uma característica ligado ao sujeito, tem o predicativo do sujeito ligado diretamente ao sujeito, esse verbo vai ser de ligação, verbo não nocional. E agora nós vamos também ver os tipos de predicado. Então, o que nós aprendemos? Que o predicado verbal, ele trabalha com verbo de ação. Predicado verbal trabalha com verbo de ação. No caso aqui, nós temos um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele vai pedir um objeto, ele vai pedir um complemento e não tem preposição. A mulher comprou. Comprou o quê? Uma bolsa rosa. Então, é o objeto que foi comprado. Direto, porque não tem a preposição. Logo, no predicado verbal, o seu núcleo é o próprio verbo. Então, isso precisa memorizar. Dentro de um predicado verbal, ele vai ter o núcleo, o próprio verbo. No predicado nominal, o núcleo não vai ser mais o próprio verbo. O núcleo vai ser o predicativo do sujeito. Olha só, as alunas que fazem parte do sujeito estão cansadas. Então, estão cansadas é predicado nominal. Por que é predicado nominal? Porque eu tenho um verbo de ligação, tá? O estão é o verbo estar, verbo de ligação, e eu tenho um predicativo do sujeito. O que é mesmo predicativo do sujeito? Característica do sujeito. Então, para ser predicado nominal, eu tenho que ter um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, uma característica ligada diretamente ao sujeito. Esse verbo, ele é não nocional, não tem ação. Já o predicado verbo nominal, eu vou pegar um pouco das duas coisas, um pouco do predicado verbal e outra parte do predicado nominal. E no predicado verbo nominal, ele vai possuir dois núcleos. Porque vai ser o verbo e vai ser o predicativo. Então, veja bem, o soldado voltou. Voltou é uma ação. Se fosse só até aqui, seria predicado verbal. Mas o soldado voltou ferido. Então, esse ferido é uma característica do sujeito. Por isso que o predicado é verbo nominal.
quando eu tenho predicado quando eu tenho verbo significativo, que é verbo de ação, mais um predicativo. Olha o outro. O réu deixou a sala abatido. Então, veja bem, deixou o quê? Deixou a sala. Abatido está diretamente ligado ao réu. Então, o réu deixou a sala abatido. Eu tenho um verbo de ação e eu tenho um predicativo, uma característica aqui. Tá? O réu deixou a sala e estava abatido. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um verbo de ação, eu tenho também um predicativo. Por isso que é predicado verbo nominal. Aqui também tem outros exemplos. No predicado verbo nominal, é sem o hífen, é tudo junto. Predicado verbo nominal, o que nós temos? Um verbo transitivo, um objeto e um predicativo. Então, veja bem, nesse caso aqui, ó, eu tenho o verbo transitivo. Transitivo direto, porque eu comprei o quê? Um caderno novo. Então, comprar é ação, verbo transitivo direto, porque não tem preposição. Um caderno novo, objeto direto, porque não tem preposição. E predicativo do objeto. Perceba bem que aqui nós estamos colocando o novo caracterizando o objeto. Então, qual é a diferença de um predicativo do sujeito para um predicativo do objeto? O predicativo do objeto, ele vai caracterizar o objeto. Eu comprei. Comprei o quê? Um caderno. E esse novo está falando do sujeito? Não, ele está falando, caracterizando o objeto. Por isso que é predicativo do objeto. Logo, eu tenho verbo de ação e predicativo, no caso aqui, de objeto, por isso que eu tenho um verbo nominal, predicado, verbo nominal. Já no exemplo seguinte, ele fala, ele assistiu a quê? Assistiu ao filme, ao jogo. Então, verbo transitivo indireto, porque ao é preposição. O verbo está pedindo preposição. Logo, aqui eu tenho um objeto indireto. Só que esse emocionado não está falando do jogo, está falando do sujeito. Ele assistiu emocionado. Por isso que emocionado é um predicativo do sujeito, caracterizou o sujeito. E também é predicado verbo nominal. Assistiu ao jogo emocionado. Predicado verbo nominal. Por quê? Porque eu tenho o verbo assistir, que é um verbo de ação, mais um predicativo, no caso aqui, do sujeito.